para os jovens, existem coisas que parecerão completamente quase que impossíveis, e são. Porque tentar se santificar, ser puro, ser santo diante de Deus, pelos próprios esforços, ou pelos próprios méritos, é impossível, porque o fundamento, a base da nossa santidade, da nossa santificação, é a nossa união com Cristo. É Cristo em nós que nos santifica. E para entendermos o que é santidade e santificação, eu vou tentar assim trabalhar com os irmãos um pouco aqui os termos. O que é ser santo? A Igreja Católica Romana, ela tem uma visão diferenciada do nosso povo de o que é ser um santo. Mas a Bíblia Sagrada nos orienta que ser santo não é como a visão dos católicos romanos põe alguém como santo, como eles intitulam alguém santo. Ser santo literalmente significa ser separado. É alguém, um homem, uma mulher, um jovem, um cidadão seu, que foi separado para a obra de Deus. Ele foi separado por Deus e para Deus, para fazer a tua obra. Separado de quê? Separado da contaminação do mundo, separado desse mundo que é tido como um mundo perdido, como um mundo, como diz a palavra de Deus, que jaz no maligno. Então, o santo foi aquele que foi chamado por Deus para ser separado dessa corrupção, do pecado, e foi chamado para viver de uma maneira diferenciada diante de Deus. Então, o santo é separado. O que é santidade? A santidade é as virtudes, as qualidades de alguém que foi separado por Deus para ser santo. As virtudes de um santo é a santidade, a vida em santidade, a vida para servir e adorar a Deus. E o que é santificação? É necessário nós entendermos esse princípio para que nós começarmos a trabalhar o tema, nós vamos estar entendendo. Santificação é o processo. É o processo de se tornar santo. Como é que isso se dá? A Bíblia diz que nós fomos salvos, Efésios 2, 8 e 9, diz que o ser humano, ele foi salvo, resgatado pela graça de Deus. O amor emanante de Deus que desce sobre o homem que estava perdido, o pecador, e o salva. Qual é a parte do homem? Deus faz tudo, Ele nos salva. Qual é a parte do homem? A parte do homem é a fé e aceitar o sacrifício do Filho de Deus, de Jesus Cristo na cruz, para que ele seja salvo. Então Deus faz todas as coisas. E a primeira coisa que Deus faz na vida daquele que aceita mediante a fé, é um termo jurídico chamado, o apóstolo Paulo vai trabalhar isso conosco na carta aos Romanos, chamado de justificação. O que é justificação? É um termo jurídico. Dentro das nuances jurídicas dos advogados, eles usam muito esse termo, justificar alguém. O que é justificar alguém? É tornar essa pessoa isento de alguma culpa. É tornar essa pessoa sem culpa, inocente. A pessoa comete um delito e ele, quando é justificado pelo juiz, ele é tornado isento. E foi isso que Deus fez com o ser humano. Ele olhou lá de cima, viu um bando de pecador, resolveu, pela graça, o amor dele, mas nos salvar e ele começa nos justificando. Ele torna um ser humano pecador, que a Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e nos torna um justo, uma pessoa sem pecado, um Deus santo que torna um pecador justificado na presença dele. Como é que ele faz isso? Ele mandou o seu Filho sem pecado, Jesus Cristo, para morrer por nós em nosso lugar. Era como se fosse alguma pessoa, por exemplo, nós estamos vendo correndo ali a questão de Alcaçuza, um indivíduo lá decapita alguém, mata alguém, e Jesus, ou algum de nós chega e fala assim, nós não podemos ser um pecador, mas chega e fala assim, ele está condenado e culpado, mas eu vou assumir o lugar dele, eu quero ser preso no lugar dele, ele cometeu esse delito, mas eu quero. Você está justificando aquela pessoa, isentando ele daquela culpa. Foi isso que Deus nos fez. E quando ele faz isso, ele faz uma outra coisa, que foi aquela conversa de Jesus com Nicodemos. Ele nos regenera, ou seja, nós estávamos corrompidos e Deus nos justifica e nos torna santo. E ele, em seguida, ele nos regenera
Algumas escolas teológicas vão dizer que é imediatamente, outras falam que é na sequência, mas isso não vem ao caso agora. Ele nos regenera, o que quer dizer? Ele nos gera de novo. De que forma? Através do Espírito. O Espírito de Deus, que é santo, vem habitar no nosso espírito humano, que era outrora pecaminoso, e recria esse espírito, tornando ele, transformando ele santo, regenerando. A palavra é gerar outra vez. Por isso Jesus fala de nascer de novo. Ele fala com Nicodemos, nascer de novo, ou seja, nascer do Espírito. O meu espírito humano é recriado e se torna um espírito puro, santo, santificado, preparado para Deus. E aí é o começo do que nós vamos trabalhar agora, de uma coisa chamada santificação, que é obra, como eu falei, é fundamentada na nossa união com Cristo. É fundamentada no trabalhar de Cristo através do Espírito de Deus, do Espírito Santo na nossa vida. E a santificação é uma obra que Deus opera em nós de forma